eu cheguei na aeronave, a aeronave estava aberta, né? Já, o pessoal já tinha rompido a porta. E ao entrar na aeronave, eu me deparei com toda a situação. Como que estava o estado dos corpos quando o senhor adentrou a aeronave? Como que o senhor encontrou aqueles corpos? Exatamente. Fernanda, quando eu entrei na aeronave, quando eu tive o acesso à aeronave, eu me deparei com os três corpos que estavam. O primeiro era do produtor, né? De imediato eu tive e tentei verificar se tinha sinal vital. Não tinha sinais vitais do primeiro. Rapidamente fui para o lado da Marília Mendonça, que aí me toquei que era a Marília Mendonça, que aí que a minha ficha caiu. E aí, procurando igual sinais vitais da Marília Mendonça, infelizmente também já estava sem sinais. E mais à frente, no meio da aeronave, estava o tio dela. Foi rastejando até o tio dela, também procurando sinais vitais e também sem sinais vitais. Mais adiante tinha o pessoal, os pilotos, que também sem sinais vitais, né? E assim, quando eu estava dentro da aeronave, o que mais me chama atenção, quanto a aeronave danificou. As pessoas não fazem ideia, as pessoas não têm noção, porque visto fora, o assim, avião parecia estar intacto. Exatamente, o avião estava quase intacto, digamos assim, né? Quase intacto. E aí, quando entramos na aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para vocês terem noção quanto estava perigoso esse atendimento, tive que entrar até amarrado, sabe? Assim, a gente teve que colocar corda, porque assim, em qualquer momento, ou a aeronave poderia deslizar, cair, exatamente. Ou seja, vocês tiveram ainda que ter esse cuidado com a própria vida nesse resgate, porque era um resgate extremamente delicado. Sem dúvida, é um resgate muito arriscado por toda a circunstância, combustível, querosene de aviação, o lugar que a aeronave estava, a região que a aeronave estava. Então, sim, tudo isso influencia. E foi muito, muito difícil o acesso. Mas, assim, igual a gente estava conversando mais cedo, né, Fernanda? Além de tudo, também sou fã incondicional de Marília Mendonça, né? Teve uma pergunta aí, se eles estavam de cinto. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam. Eu não posso afirmar se eles estavam de cinto ou não. Porque quando eu adentrei dentro da aeronave, quando eu tive acesso à aeronave, que foi a única pessoa que entrou na aeronave, no momento não estava. Agora eu não sei se durante a queda esse cinto rompeu, se não estava realmente. Eu acho que isso é algo que só a perícia, os investigadores vão poder responder. Só a depois que concluírem, né, essas investigações. Mas agora vamos retornar ao interior do avião. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília, a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão. Todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi a maneira que eu encontrei. Essa foi a Marília estava do lado. O que pode... Desculpa.
O que pode ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles podem... O que né, como médico, como que o senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião desceu, assim, só a perícia que sabe, vai saber explicar, e quem é nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, até a gente cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai explicar exatamente, concluir, mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra causa. E essa morte foi instantânea? O senhor acredita que ela foi instantânea? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte... Eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim... Certo. Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim, se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava... Porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se explodir, não ter nada. E, assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, estava. Quem olhava de fora percebia uma aeronave... Eu, como leiga no assunto, quando tive acesso à imagem, inicialmente imaginei que o piloto tivesse tido algum problema e precisou fazer um pouso forçado. Tanto que na minha concepção haviam sobreviventes, na minha concepção. E acredito que inicialmente todos tiveram essa mesma impressão, porque até houve essa notícia, a Globo chegou a publicar que... os ocupantes da aeronave já estavam bem, que já haviam sido socorridos com vida. Então, isso teve realmente essa impressão pelo fato da aeronave não ter sido, da sua parte exterior, tão danificada, né? A olhos iniciais, né? A primeira impressão. Exatamente, exatamente. A olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que estejam todos vivos, né? Que sim, que estariam dentro da aeronave, presos nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada. Dentro da aeronave, que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim, malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de chegar mensagens. Exatamente. O telefone dela estava no solo, e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E, assim, o que chamou atenção é que o telefone, não só dela, mas de outros, sempre tocando. E quando eu peguei no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E, assim, olha o quanto dói ler isso, olha o quanto dói e quanto é difícil ver isso. E aí entreguei para o policial, né, para o tenente. Mas, assim, o que chama atenção é também o telefone. Eu não sei se eles tinham tempo de pouso e esse tempo começou a não dar resposta. A extrapolar. Então, o pessoal começou a mandar mensagem. Mas, assim, foi um atendimento, assim, que ficará na memória de todos. De todos.
qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te marcou? Quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela, que aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça. Essa imagem está bem difícil de sair. Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar na maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada no que eu levantei o rosto para ver, e ela olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas, assim, aquele tipo de olhar, que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali. Ali eu me dei conta da real situação, me dei conta onde eu estava, o que eu estava fazendo. Teve algum momento que você perdeu meio que o jogo ali, quase que chorou, orou? Como é que foi essa emoção, no calor da emoção? Chorar o tempo todo, vontade, né? Assim, acima de tudo, eu não sou só um médico, mas também sou um ser humano. Sou um filho, tenho família, e assim, aquele momento ali, assim, depois que eu averiguei que todos estavam em óbito, não sei se alguém viu ou se alguma filmagem viu, eu sentei lá fora e colocava a mão na cabeça, assim, e olhava para um lado, aquele tanto de gente, olhava para o meu lado, assim, aquele cheiro de querosene, havia a aeronave na minha frente, as pessoas ali dentro, e aí, mas eu falava assim, dentro de mim, eu não posso chorar, eu não posso me fraquejar aqui, eu tenho que dar conta disso tudo, eu tenho que dar conta desse atendimento e, assim, pedindo às pessoas, pedindo ao Corpo de Bombeiro que, faça isso, a PM faça aquilo, faz isso, busca aquilo. Então, assim, mas ninguém sabe o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, o quanto doeu. E, assim, você relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com o cheiro, o perfume isso, dela. O que acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para a gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para a marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e, assim, eu até comentei com minha esposa, até falei que o lugar que tiver, ou quem estiver com aquele perfume é irreconhecível, assim. E esse perfume ficou na minha roupa. Para vocês terem, quando eu cheguei em casa, depois de toda a ocorrida, eu vim para minha casa, vim tomar um banho, minha roupa estava suja de sangue, suja de óleo, o cheiro daquele perfume, assim, a tristeza era tão grande, era tão assim, não tinha explicação, que eu comecei a fazer vômito, de tanta tristeza, de tanta angústia no peito, de tanta angústia no coração, mas assim, várias vezes, eu só pedi a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê força para me conduzir esse atendimento, que não foi fácil. Não só para mim, mas para todos os profissionais. Para toda então, a equipe que participou, toda a equipe, quem estava assistindo. Então, era isso que eu só pedia. Senhor, me dê força para mim acabar. E, assim, sempre preservar a imagem, sabe? Sempre preservar. E, assim, foram os atendimentos... uma tragédia nacional que não teve exposição. Não teve exposição de ninguém. Não teve exposição da Marília, não teve exposição de ninguém. E esse era de ninguém. E essa era a minha preocupação.
E assim, eu tinha que dar conta daquele atendimento. Eu estava só no local, não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E assim, eu só pedia, Senhor, me dê força. E conforte, naquele mesmo momento, Senhor, conforte os familiares dessas pessoas. Só isso, que assim, nós que trabalhamos, Fernanda, com resgate, cada atendimento é um atendimento, cada história é uma história, cada vida é uma vida. E assim, ali tinha todo o contexto de quem você gostava, de quem você admirava pelo trabalho, e tudo. Então, assim, eu só pedia força. Força para Deus. Eu não podia enfraquecer, eu não podia fraquejar, eu não podia me dar o luxo de falar, tô cansado, eu tô todo machucado, tô esgotado, tô triste. Mas eu tinha que quando passou, quando você chegou na sua casa, fechou a porta, como é que foi? Aí eu não aguentei. Aí, quando eu cheguei na minha casa, quando eu fechei a porta, aí ele não estava o Dr. Cleito que estava no atendimento, ele estava o Cleito, que é um Cleito normal, que tem família, que tem esposa, que tem mãe, que tem pai, que tem familiares, que tem amor pelo próximo, que tem respeito pelas pessoas, que tem respeito pela vida e admiração pelas pessoas. Então ali é o Cleito. Esse é o Cleito que é em qualquer lugar. Esse é o Cleito que não era o Cleito forte que estava atendendo, mas era o Cleito que estava ali em casa, que depois que passou aquilo. Então, assim, aí a gente não aguenta, né? E chora mesmo. Até hoje eu lembro da imagem, eu lembro da Marília, da maneira que ela estava, de como eu peguei ela. E assim, o que eu peço a Deus que me dê força para os familiares, né? Eu quero que as pessoas orem para as pessoas, para os familiares das vítimas, né? Isso que é a dor. Mas assim, o Cleito, quando chegou aqui, era um Cleito normal. Cleito que sofre, Cleito que sente dor, Cleito que chora. Não é o Cleito forte que estava ali. Não sei como que estava sustentado. Sei. Verdade. Deus, Espírito Santo. Mas assim, lá era o Cleito erguido e sustentado pelo Divino Espírito Santo, pela força divina que é o Pai. Só um minutinho, Cleiton, rapidinho. Mãe, eu tô aqui ao vivo. Por favor, leva a Alice para lá. Vocês desculpem, gente, porque tem uma criança, um bebê aqui em casa querendo a mãe. Mas vamos prosseguir. Claro. E assim, e aqui era o Cleito. Sim, era o Cleito que é o Cleito em qualquer lugar. Com certeza. Mas, pode perguntar. Não, eu queria agora falar, eu sei que a gente acompanhou de perto, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito abalado, porque estávamos aguardando um show da cantora Marília Mendonça, né? Existiam milhares de pessoas naquela expectativa, a cidade estava em festa, por poder receber pela segunda vez a cantora aqui em Caratinga, e de repente a gente se depara com uma fatalidade daquela, difícil de acreditar, e os envolvidos, Dr. Cleiton. Eu queria agora, o senhor que acompanhou mais de perto do que eu, porque eu fiquei um pouco mais distante, mas eu pude perceber como estavam abalados, como todos os envolvidos, todos que trabalharam nesse resgate, nesta ocorrência, ficaram extremamente abalados, mas antes de tudo, acima de tudo, fizeram um trabalho excepcional. E eu queria assim, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as equipes dos bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, socorristas, voluntários. Tivemos muitos voluntários também participando, a imprensa. Então, assim, foi uma força conjunta, a gente viu ali união de forças e todos com muito respeito às vítimas desse acidente. Uma coisa que precisa ser enaltecida e precisa ser destacada nesse momento. Exatamente. Assim, Fernanda, uma equipe reduzida do Corpo de Bombeiro. Caratinga já tem uma equipe reduzida. Até parabenizo a equipe de Caratinga, parabenizo o Corpo de Bombeiro de Caratinga, a Polícia Militar, a Polícia Civil,
todas as pessoas, o pessoal da Idibuporanga que estava dando apoio também, o pessoal da Medvida, os voluntários que fazem esse trabalho espetacular nas BRs como voluntário né? E tava todos apoiando ali. Então, assim, era visível. Eu olhava no rosto de cada um e via o quanto a tristeza estava, assim, o quanto era triste para todo mundo. E é o que eu falei, se tinha alguém que tinha que coordenar e manter a equipe, tinha que ser eu. Então, eu só pedia a Deus. Só pedia força e foi o que foi. Infelizmente, não é todos os dias que conseguimos, né, ter atendimentos e ter glórias e finais felizes, mas